Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Que bênção, né? Eu quero, já de início, para não perder um costume meu, dividir algo com os irmãos. Tava ali na mesa de som, e aí antes mesmo da gente começar o louvor, para variar um pouquinho, eu comecei a chorar. Por isso que o olho tá meio inchado, assim, sabe? E algo muito forte no meu coração. Uma presença tremenda. E até difícil dizer. E assim foi o louvor inteiro, durante a palavra, e ainda está um pouco complicado. E aí, a hora que finalizou o louvor ali, eu passei o bastão pro meu companheiro, falei, vem pra cá. Aí ele olhou pra mim, ô irmãozinho, é você que vai subir lá, irmãozinho? Fez assim com a cabeça. Ah, então é por isso que o irmãozinho tá tenso. E na verdade, irmãos, a minha atenção não é pelo fato de estar aqui. Claro que eu tenho as minhas características e para mim não é algo tão simples. Mas confesso que não é isso. Me sinto muito bem aqui em casa, estou entre irmãos. Para mim é uma felicidade muito grande poder fazer isso, né? Na verdade, a minha atenção é o fato de que Deus ele é muito maravilhoso. E se você estiver atento nessa noite, eu tenho certeza que você vai compreender o que eu trouxe para a igreja. Porque eu tenho me dedicado muito na minha vida espiritual. E às vezes eu fico com medo porque Deus fala tanta coisa e é difícil de organizar, de preparar. Mas eu creio que na condição dele, as coisas sempre vão ter o seu propósito cumprido, sabe? Então eu quero dividir com os irmãos algo que está ali no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11. Eu quero ler aqui um trecho da palavra para trazer para os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Marcos capítulo 11. Confesso para vocês que eu vou ter que começar do meio. Depois eu vou para o começo. E conforme o Espírito Santo conduzir, eu vou caminhando. Tá bom? Marcos capítulo 11. Eu vou começar aqui do versículo 20. Vou percorrer até o 26 aqui. Tá bom? Na minha versão. Marcos 11, 20 ao 26. A minha versão diz assim: E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Sabe, irmãos, enquanto eu meditava, vinha algo muito forte no meu coração que confesso que, na verdade, já há algum tempo isso acontece. O fato de eu me impressionar com a posição que eu ocupo hoje em relação à sociedade, à decisão que tomei.
para ser mais direto no que eu estou querendo dizer, sempre me impressiono com o fato de ser crente. Quando eu olho para a minha vida, às vezes, dentro da minha rotina, em coisas que estou fazendo, em situações que estou vivenciando, me pego, de vez em quando, a pensar, como que pode eu me tornar crente? E é interessante porque quando comecei a buscar do Senhor, o que trazer para a igreja, o que dividir com os irmãos, isso ficava muito forte, entoando na minha mente. Como que eu fui me tornar um crente? Da onde que vem isso? E é interessante porque, eu não sei se com os irmãos é assim, mas às vezes você começa ali numa situação de conversar com Deus, de buscar dele, e tem momentos que a gente não, parece que Deus não fala de forma clara algumas coisas, né? Você fica, parece que meio que num vácuo ali. Você ora, busca, pede. E, e aí é interessante que nesse final de semana, domingo de manhã, eu me deparei com o fato de que eu não estava escalado em nada. A gente, nos domingos de ceia, né, o GE ele permanece no culto para poder participar da ceia. E aí eu estava ciente que eu estava escalado ali no som. Pra vocês terem uma ideia, sou eu que faço a escala, então nem lembrava o que eu tinha feito. E não era eu. E aí me passou pela cabeça, num breve estalo, a possibilidade de não vir no culto. Olha só que interessante. Me passou pela mente isso, sabe? Poderia não ir no culto. E aí, né, fazendo as minhas atividades, no sábado à noite eu estive aqui com os jovens, nós fizemos a noite do cinema, e foi um filme muito legal, nunca tinha assistido aquele filme, não vou lembrar o nome dele agora, Desafiando Gigantes, ainda bem que a Sabrina está aí, glória a Deus pela vida dela. E aí eu me lembro que a gente terminou o filme, a Sabrina trouxe ali uma reflexão muito legal, muito positiva para todos nós, e o que me veio no coração, né, é tudo por ele, por meio dele, e é só isso. Tanto que foi o que eu falei, todo mundo olhou para mim, ficou na expectativa de eu ficar 15 minutos falando, 20 minutos falando, porque eu falo pra caramba. E o máximo que eu fiz foi dizer que tudo é ele, tudo é Jesus. E aí a gente foi embora um pouco tarde, o nosso plano era ir um pouco mais cedo, fomos embora um pouco tarde. No outro dia de manhã eu falei, não, eu vou pro culto sim. Fiz ali algumas coisas que eu precisava fazer um pouco antes e vim pro culto, né? E aí Deus trabalhando de forma maravilhosa, né? No culto da manhã, a pregação foi muito boa, muito bonita, e Deus falou comigo diretamente através dessa pregação com um ponto específico do que foi mencionado, né? Porque foi falado com muita ênfase sobre nascermos de novo, sobre a morte espiritual e o novo nascimento, né? E aí eu comecei a olhar para o fato de que eu fui transportado do reino das trevas e levado para o reino do Filho do seu amor. E aí Deus começou a falar comigo ali naquele momento e já comecei a lembrar daquelas minhas perguntas, né? Como que eu fui me tornar um crente? Porque eu ficava olhando para o velho homem, para algumas práticas que às vezes a gente sabe que em alguns momentos específicos dentro da nossa rotina às vezes se aflora e a gente tem que ir lá e controlar e mortificar nossa carne, crucificar nossa carne, e aquilo foi ministrado, foi trabalhado ali muito diretamente comigo. E eu já meditando aqui na palavra, buscando de Deus aquilo que era para trazer para os irmãos. Fui para casa muito feliz e edificado, né? Super contente. E aí cheguei na minha casa, estava bem cansado aquele dia. Aí eu falei assim, bom, almocei, falei, agora eu vou deitar um pouco. E aí meu plano era dormir. Falei, bom, para mim dormir é um pouco complicado. E aí eu peguei um livro, estou lendo um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. Livro muito bom, eu comecei há pouco tempo. E aí eu falei, vou tentar ler esse livro para ver se eu pego no sono e tal. Abri ali,
eu sou um pouco metódico para as coisas. Então, normalmente, quando eu vou ler o livro, eu leio sempre um capítulo inteiro, né? Fui pegar o livro, comecei a ler um capítulo, e aquele livro também veio com direcionamento exatamente naquilo que Deus estava ministrando, né? Deus usando aquele livro também para falar comigo. E aí o autor começa a falar exatamente sobre nascermos de novo, sobre nos tornarmos nova criatura. E aí tem um trecho que ele falou sobre que em Cristo Jesus nós nos tornamos perfeitos e perfeitamente felizes. A partir do momento que a gente morre para o velho homem e nasce de novo para o reino do Filho do seu amor. E quando eu olhei para esse fato de que nós somos ou nos tornamos perfeitos e perfeitamente felizes, para mim fez todo sentido. Não pela condição de que em nós somos perfeitos. Não isso. Mas sim pelo fato de que nós nos tornamos perfeitos através dele, por ele, pela obra dele. E o perfeitamente feliz da mesma maneira. E aí eu comecei a pensar em situações, né, de impacto que vivemos no dia a dia, que se não tivéssemos essa nova vida, de maneira nenhuma a gente passaria numa condição mais amena, se assim posso dizer. Para ilustrar de forma mais direta o que eu estou querendo dizer, o que eu estou tentando expressar. O momento do luto, quando perdemos um ente querido, é o ápice da dor do ser humano na minha concepção. É muito difícil, aquela pessoa que é próxima. Mas para nós que somos novas criaturas, até esse momento é possível que seja de forma diferente. A gente consegue passar isso de forma diferente. Inclusive, eu estava conversando com uma pessoa durante essa semana e até foi mencionado algo nesse sentido. Ela falou sobre um familiar que teve a perda de um filho com 2 anos de idade e com certeza foi um baque extraordinário para essa vida. Interessante que ela menciona que ela descreve com essas palavras: ela só conseguiu ficar firme porque ela é uma pessoa que crê na palavra de Deus e que crê em Jesus Cristo. Então, o perfeitamente feliz ou ser perfeito não está ligado a nós, aquilo que é a nossa capacidade, aquilo que nós podemos, mas sim o que Jesus nos possibilita. E aí é interessante que o livro continua. E aí ele fala sobre essa perfeição, e ele também fala sobre o fato de que o homem, ele, por si só, ele busca uma evolução. Ele busca evolução. Quando a gente olha para a história, quando a gente olha para as gerações, a gente vê evoluções, né? Evolução tecnológica, evolução em diversas áreas. E aí ele menciona no livro que ele fala sobre o fato de que o homem busca a evolução, mas que nós nos tornamos uma nova espécie de ser humano em Cristo Jesus. E eu achei o máximo isso. Eu falei, cara, nós somos uma nova espécie de ser humano em Cristo Jesus. Eu não sei se para vocês faz sentido, mas para mim fez muito pelo fato de que, enquanto vivendo o meu dia a dia, eu não consigo parar de me ver diferente. Ao mesmo tempo, quando eu não consigo compreender o fato de que hoje eu sou um crente, eu também não consigo compreender o fato de que eu sou tão diferente que as outras pessoas. É muito comum na rotina a gente ver pessoas com sentimento de vingança, com sentimento de raiva, com uma série de emoções ali, por um lado negativo, por um lado de que tudo vai dar errado, tudo tá ruim, tudo não tá bom, o governo não tá bom, não sei quem não tá bom, meu emprego não tá nada bom. E eu sempre levando para as pessoas que nós precisamos ser diferentes. E aí eu ficava me perguntando, né? De onde vem isso? Claro que eu sei que é da escolha que fiz e exatamente pelo fato de que eu nasci de novo. Então eu sempre enfatizo para as pessoas, não adianta nada a gente criticar uma situação e
na sequência, agir exatamente igual. Que é muito comum você ver as pessoas criticando algo, mas depois fazendo exatamente igual aquela pessoa fez. Então, o cara me fechou, eu vou fechar ele também. A pessoa me xingou, eu vou xingar ela também. A pessoa fez isso, eu vou fazer isso também. Ou devolvendo sempre na mesma moeda, né? E a palavra de Deus fala que a gente não deve pagar o mal com o mal, né? Mas nós devemos pagar o mal com o bem. Então, quando ele fala sobre essa questão da nova espécie de ser humano, eu achei muito interessante. E ali eu me autodenominei. Eu sou uma nova espécie de ser humano. Eu sou a espécie de Jesus. E eu quero crer que você também é uma espécie de Jesus. Amém, irmão? E aí Deus falando comigo, né? Então, naquelas minhas perguntas, como é que eu pude me tornar crente? Como é que eu sou uma pessoa tão diferente? E aí eu entendi, né, que Deus mostrou assim, olha, você nasceu de novo, você morreu para o pecado, você nasceu de novo, hoje você é nova criatura. E aí Deus falando comigo através de livro, falando através de pregação, através da minha meditação. E tudo isso culminou naquilo que eu quero trazer para os irmãos, que é o fato de que tudo isso é possível por uma razão específica. Pelo poder de Deus. Eu não sei se você concorda comigo, mas se tem algo que é extraordinário, é o poder de Deus. E aí, irmãos, quando, né, em todo esse caminhar que eu fui dividindo com os irmãos, que tudo isso o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração, que era o que eu deveria trazer para a igreja, eu comecei a procurar do Senhor, bom, agora qual é o texto que eu preciso usar como minha referência, qual que é o livro ali que eu vou usar, Senhor. E aí eu me deparo aqui com Marcos, eu já tinha lido esse texto aqui algumas vezes. Eu tenho um hábito diário de leitura da Bíblia. Inclusive eu comecei, outro dia até comentei, eu comecei agora com um projeto para ler a Bíblia toda em um ano, né? Mas antes disso, eu já executava esse hábito. Eu sempre leio a Bíblia na hora de dormir. Tem pessoas que têm dificuldade, né? Deita na cama, se for ler alguma coisa, dorme. Eu não, eu deito na cama, deixo uma luz bem fraquinha, é ali que eu vou ler. Aí eu leio tudo que eu tenho que ler, quando eu terminei, ponho do lado, aí eu viro, eu não durmo, demora mais um pouquinho, aí depois eu pego no sono. Mas primeiro, e eu já tinha lido em várias situações, e antes de eu começar com o projeto, porque agora eu estou lendo da forma cronológica, então tem lá os trechos que eu preciso ler. Antes disso, o que eu fazia? Eu abria a Bíblia, aleatoriamente, e começava a ler. Eu gosto muito de ler os evangelhos, né, porque fala de Jesus, e Jesus para mim é algo extraordinário, que não tem dimensão nenhuma que explique ele. Então eu gosto muito de ler sobre ele, para cada vez mais eu viver ele. Eu já tinha lido esse texto várias vezes, e ele me veio na mente, só que eu não sabia mais onde ele estava. E aí eu falei, Senhor, onde está? Eu preciso achar isso, preciso achar. E aí quando eu encontrei, eu li, eu falei, mas não fez sentido. E agora? O que eu faço? Não fez sentido. Porque eu quero falar sobre o poder de Deus. O poder de Deus que mudou a minha vida, que transformou a minha vida. As pessoas olham para mim, desse tamanhozinho, e não imaginam o tanto de estrago que eu já fiz. Eu costumo dizer para as pessoas, né? Falo assim, ó, a lataria que é amassada, porque eu não tinha muita cabeça boa. Eu não sabia medir as consequências. Eu não conseguia conversar com as pessoas. Eu não sabia ouvir as pessoas. E hoje eu me impressiono tanto com a capacidade que eu tenho de fazer isso através de Cristo Jesus. Com quanto Ele mudou a minha vida em relação a isso. E foi o poder dele que fez isso. E aí eu comecei a ler esse texto e falei, Senhor, mas eu não estou entendendo. E aí por isso que eu falei que eu comecei do fim aqui. Porque ele fala sobre uma situação em relação a uma árvore, né? Que é a figueira. Ele está passando ali com os discípulos ali, e aí eles veem algo que, na verdade, já tinha acontecido um pouco antes. Porque um pouco antes, ali entre o versículo 12 e o 14, acontece o seguinte. Quero ler aqui. Fala assim, ó. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas,
foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E aí depois continua aqui, tem um outro contexto, ele entra no templo, tem ali pessoas fazendo atos indevidos, ele se ira e tudo mais. E depois na sequência, eles passam e eles veem que a figueira seca. E nesse momento que eles veem a figueira secando, já seca, aliás, perdão, eles se admiram e mencionam a Deus. Falam: Senhor, a Jesus, né? Senhor, a figueira secou com aquilo que o Senhor amaldiçoou, ela secou. E aí Jesus coloca para eles a questão sobre o monte, né? Está no versículo 23, ele fala: porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo que se disser lhe será feito. Então, acontece uma situação, que aí eu quero depois entrar um pouquinho mais no detalhe nela, mas aí o Senhor Jesus ele coloca ali uma condicional, que ao meu ver é algo maior. Quando ele fala que se você dá ordem para imagina um monte, né? Sei lá, muito grande. Como que pode isso se mover e se lançar no mar? Humanamente falando, não faz sentido nenhum. A gente não consegue ver lógica nisso, de forma nenhuma. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus dá esse direcionamento, olha, se você pedir isso com fé, crendo e sem duvidar, ele coloca algumas condicionais, é possível. E aí eu correlaciono com o quê? Isso é possível através do quê? Através dessas condicionais que ele colocou, adicionado ao quê? Ao poder de Deus. E eu comecei a não entender nada sobre esse texto exatamente pelo fato de que a Bíblia ela é recheada de situações que mostram o poder de Deus. Tem muitas e muitas situações aqui que descrevem o poder de Deus de forma grandiosa. Diversas situações. E aí, por isso que eu fiquei, assim, mas como é que eu vou colocar isso? Quando ele coloca, então, algumas condicionais para que o poder dele se manifeste, ele vem mencionando que a gente precisa ter fé, que a gente precisa crer, e que a gente não pode duvidar. A dúvida é uma inimiga extraordinária nossa. Em muitas situações ela pode nos impedir de alcançar aquilo que a gente almeja. Então, dentro dessas condicionais, e depois é interessante que um pouco mais à frente, ele também menciona a questão da oração, porque normalmente a gente conversa com Deus através da oração, a gente vai fazer nossas súplicas através da oração. E também acho interessante que ele menciona também algo muito importante que a gente já ouve bastante falar sobre, que é o fato de que se você tem algo contra alguém, perdão, é exatamente isso, perdão. É exatamente isso. Que você deve liberar esse perdão. E aí a associação de tudo isso vai combinar com que o poder de Deus seja manifesto. E aí, voltando para o fato da figueira, eu achei muito interessante, porque ele dá um exemplo na sequência, depois que vivenciam algo que revela o poder dele. Ele dá um exemplo grandioso, ao meu ver. Mas só que quando a gente volta para a figueira, a gente vê que Jesus teve fome, aí ele visualiza a figueira e vai até ela. Quando ele chega lá, não tem nada. Só que, aos olhos humanos, tem uma razão pela qual não havia nada lá. Que fala aqui no finalzinho do 12, porque não era tempo de figos. Então, logicamente falando, racionalmente falando, faz todo sentido. No momento que não era tempo de figo, não ter figo. Não ter figo naquela figueira. Ainda assim, o que Jesus faz? Amaldiçoa ela e ela seca. O fato de ele amaldiçoar e ela secar, para mim já é uma revelação, já é uma expressão do poder que há no nome de Jesus.
no poder que existe em Jesus. E que não estava só lá, que está aqui hoje. Amém? Está aqui hoje. Esse é o grande ponto. E é interessante que, eu não sei se você se lembra, mas quando eu estava relatando o fato do livro, que ele menciona que o homem busca evolução por si só, é bem verdade que, independente se a pessoa é cristã ou não, ela vai evoluir. A diferença é a maneira com qual ela evolui. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem Cristo como Senhor e Salvador, ela vai evoluir de acordo com outros preceitos que ela segue. Então, dentro daquilo que ela tem como direção, ela vai evoluir para aquilo. Independente de ser bom ou ruim, não estou colocando um mérito nisso agora, mas ela vai alcançar uma evolução. No nosso caso, ou no caso daquele que crê na palavra, que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo, no Espírito Santo, ele vai ter uma evolução direcionado por Jesus, pela palavra. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente vê que em Deus nós nos tornamos, em Jesus nós nos tornamos nova criatura. E nos tornamos nova criatura, evoluindo para um lado positivo. E isso vai nos levar para padrões diferenciados. Não sei se você recorda, mas eu comentei há pouco que a todo momento na minha rotina eu me sinto diferente. Porque eu não me encaixo mais nos padrões que o mundo estabelece. É muito difícil se enquadrar, não dá. Toda hora você se sente um peixe fora d'água. E o que eu estou tentando dizer com tudo isso, irmãos? Dentro do que é lógico, do que é o padrão do ser humano, se eu chegar numa figueira que não é tempo de figo, não vai ter. Não vai ter figo. Esse é o padrão. Se eu chegar lá, num tempo que não é de figo, não vai ter figo. Agora, o que eu poderia fazer numa situação como essa? Me conformar. Poderia simplesmente falar, olha, estou com fome, não tem figo, ok, está tudo bem. O que o Espírito Santo colocou forte no meu coração em relação a esse ponto é que Jesus mostra para nós que nós não devemos nos conformar com a condição que o mundo nos impõe, mas que, através do poder dele, aquilo que é impossível aos nossos olhos, aquilo que talvez é inatingível aos nossos olhos, através do poder que há no nome de Jesus, vai se tornar uma realidade. Através do nome de Jesus, a situação vai mudar. Através do nome de Jesus, aquela situação vai se alterar e aquilo que você busca vai mudar. Foi exatamente isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Por que Jesus foi amaldiçoar uma figueira que não tinha figo? Pelo fato de não ser o tempo. Porque ele estava mostrando para nós que nós não, inclusive, coloca para mim Romanos 12, 2. Porque na hora esse versículo me veio na mente. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O poder de Deus que operou para simplesmente secar uma figueira no momento que ela não deveria ter figo, esse mesmo poder está disponível para mim e para você hoje, a todo momento das nossas vidas. E eu vou dizer para você, você vive o poder de Deus a cada segundo do teu dia e muitas vezes você não percebe. Tem muitas situações, irmãos, que nós passamos por livramento, por uma série de coisas que a gente nem percebe, são pequenas. O poder de Deus não se limita a algo pequeno ou a algo extraordinário. O poder de Deus é inimaginável. E em muitas situações a gente não consegue ter essa percepção e essa sensibilidade de entender que o poder de Deus está se movendo em nós. Que o poder de Deus está agindo nas nossas vidas. Clebson. Chamar a galera do louvor. Irmãos, o poder de Deus é algo extraordinário. E nessa noite, eu trouxe tudo isso para você, para em resumo dizer que ele está disponível para mim e para você. E ele não tem limites, irmãos.
Às vezes a gente fica se limitando a algumas coisas, a gente fica dentro de situações, circunstâncias que estão ligadas ao mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo e nós devemos ter o foco em realmente buscar o reino de Deus, porque é para lá que nós temos que ir, irmãos. Nós precisamos levar o maior número de pessoas possíveis. E sabe que segunda-feira, estava eu meditando. Essa palavra o Senhor falou muito comigo. E o poder dele foi extraordinário. Deitei no meu quarto. Eu faço as coisas deitado lá. Deitei, abri minha Bíblia. Na minha casa nós temos um cachorrinho pequenininho. E ele não anda bem de saúde. Tá magricelinho, tadinho. Tá que nem o dono, assim, só mas bem magrinho. E ela não costuma chorar. Ela só chora quando a gente não tá em casa. Quando eu não tô, minha mãe não tá, ela é muito apegada à minha mãe. E aí, tô ali deitado, meditando sobre essa palavra, sobre o poder de Deus. Comecei a ouvir ela chorar. Achei estranho, falei, ué, o que tá acontecendo? Aquilo me incomodou, levantei e fui lá fora. Cheguei lá fora, não encontrei ela. Daqui a pouco ela veio na minha direção e ela queria se aproximar e eu não dei muita moral, não. Só olhei, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Aí falei com ela 2 segundinhos e fui pra dentro. Aí até minha mãe chegou na cozinha, eu brinquei com a minha mãe. Falei do cachorro, falei, tá chorando lá, vai lá cuidar lá. Cuida você. Ninguém cuidou, foi pro quarto. Cheguei no quarto, irmãos. Escrevi no meu rascunho assim, ó, o poder de Deus. Como pode? Eu fui lá fora, fiz nada. Que medíocre que eu fui. Fiz nada. Aquilo queimou no meu coração. Falei, eu creio no poder de Deus. Voltei lá fora. Ela deitou no cantinho dela. Eu impus a mão sobre ela, eu orei. Falei, Senhor, aqui tem uma vida. Ela tá chorando, eu não sei se tá doendo, não sei o que tá acontecendo. Mas eu libero o teu poder sobre a vida dela agora, em nome de Jesus. Voltei pra dentro. Ela parou de chorar. Poder de Deus em coisas que a gente não presta atenção. Irmão, essa noite eu quero te desafiar a abrir teus olhos espirituais. Não importa de onde você veio e para onde você vai. Não importa o que você faz, não importa o que você vive. O que importa é aquilo que habita dentro de você. O poder de Deus habita dentro de você através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a manifestação do poder de Deus nessa terra. Se coloque de pé, se você puder assim. O poder de Deus é manifesto através do Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida. E eu tenho certeza que teve alguma situação que você vivenciou assim como eu. No meu caso foi com o meu cachorrinho, que eu negligenciei um momento ali de dor. É só um animalzinho, e daí? O amor de Deus é muito grande. A gente cantou sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus é para alcançar a todos. E eu e você temos essa responsabilidade de levar o poder de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a magnitude de Deus para todos aqueles que estão necessitando disso. E nessa noite, irmãos, nesse momento, o poder de Deus está disponível para nós. Porque eu não sei se você crê, mas o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo de Deus se faz presente nessa noite. E Ele está dizendo para mim e para você: o poder que há no nome de Jesus, que já operou muitas maravilhas, prodígios, milagres, está disponível para nós nesta noite.
E não há situação, circunstância, não há nada impossível para o manifestar do poder de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. E Ele está disponível para nós, em nós e através de nós. Nós precisamos ser canal para que esse poder flua em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstância. E é para todos, não há distinção, não há limitação, irmãos. Ah, mas isso, mas aquilo, irmãos. Quer alguém mais improvável do que eu falando isso para você? Um cara que já esteve fazendo tudo que não prestava. O poder de Deus é para todos, irmãos. A misericórdia dele se renova a cada manhã, assim diz sua palavra. E o que nós precisamos é refletir a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus, para que as pessoas experimentem do poder de Deus, porque em muitas situações eu posso dizer para você que pessoas ímpias que não tiveram a oportunidade de se entregar, já vivenciaram o poder de Deus através da minha e da tua vida. E nós precisamos continuar fazendo, agindo, movendo, para que eles vivam e tenham a oportunidade de se encontrar com esse poder, e de viver esse poder, porque eu tenho certeza, irmãos, que vivendo esse poder, eles vão ser reavivados, e eles vão morrer para o pecado, e vão nascer de novo. Eles vão ser transportados do império das trevas, e transportados para o reino do Filho do seu amor. Tenho certeza, irmãos. O poder de Deus é maravilhoso, é extraordinário. Não há limites para o poder de Deus. Aleluia. O poder de Deus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Não é impossível para Deus. O poder de Deus está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Jesus está aqui, aleluia. Você que precisa do agir do poder de Deus na sua vida, vem aqui para frente. Nós vamos orar por você. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu só quero enfatizar para você nessa noite que o poder de Deus não há limites. Não há barreiras, não há nada que possa parar o poder de Deus. E Ele está disponível para mim e para você, irmãos. Basta a gente seguir os preceitos, seguir aquilo que as condicionais, aquilo que a palavra nos orienta, e que a gente tenha a ousadia no nosso coração para agir, porque muitas vezes a gente se limita, muitas vezes a gente se contém. E o poder de Deus, ele é muito grande, mas em muitos momentos ele precisa de um agir da nossa parte para que ele se manifeste. Deus, ele sempre se move, mas ele também espera que nós façamos a nossa parte. Então que você tenha essa convicção no teu coração, independente de quem você é, do que você tem de limitação, da tua capacidade ou não, o poder de Deus está disponível para você, em você e através de você. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor.